Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal MF3, Escola de Filosofia. Neste início de fevereiro, o tema é fracassado. Antes de prosseguir para o vídeo, sempre aquele pedido, joinha, se inscreva. Tudo isso contribui com a proposta do projeto de conteúdo que nós temos levado aí. Voltando então ao tema, o fracasso. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui na série das pílulas filosóficas, uma vez que eu cheguei em Nietzsche, e o pensamento de Nietzsche, digamos assim, de certa maneira, no meu caso, tem conexão com o próprio projeto MF3, não só nos seus aspectos mais exteriores, mas também nos aspectos conceituais dentro da filosofia. Lembrando que eu fiz um mestrado em filosofia e o tema que eu estudei foi justamente Nietzsche. E ao chegar então nas minhas pílulas no filósofo Nietzsche, eu dei uma parada e estou fazendo outros projetos também de vídeos e de cursos. Então tem aí 2 semanas que estou parado em Nietzsche, ainda que os temas, digamos assim, que eu estudei em Nietzsche já há um tempo atrás, eles estão aparecendo de múltiplas formas. E o tema, então, do fracasso é o grande tema deste vídeo de hoje. Eu vi alguns canais, eu acompanho alguns canais de youtuber que eu acho muito interessantes do ponto de vista do conteúdo, que vão estar aqui nas descrições, que tem feito um trabalho de conteúdo interessante e que eu acho que é uma espécie de resposta positiva em relação a outros conteúdos que estão sendo produzidos. Hoje, especificamente, depois de estar preparando vários roteiros para outros cursos, eu cheguei num que eu achei muito interessante, que vai estar aqui na descrição, que é o canal do Paulo Trenois, ou Trenoy, não sei como pronuncia, e o título do vídeo dele, por acaso, não sei como é que eu fui aparecer, Falsos Gurus, como eles ganham milhões vendendo curso online. E eu achei muito interessante a análise que o Paulo fez, porque exatamente ele traz para a conversa isto que nós, que somos usuários do YouTube e de várias outras redes sociais, que é esta chuva de ofertas, de pequenos truques, de truques milagrosos. Isso assim, poxa, mas está muito fácil. E o Paulo faz uma análise bem interessante de todo o processo, digamos assim, estrutural desses cursos, que obviamente eu remeto as pessoas para ir até lá, mas ele faz aqui uma enumeração de passos, e seriam 4 passos. Ele fala a escolha do nicho, quer dizer, do público, cria o seu curso, o terceiro passo do marketing, o 4º passo, o lucro. E é claro que ele falando, ele fala muito bem disso, de uma narrativa muito gostosa, inclusive, de acompanhar, que é, a meu ver, um olhar crítico, obviamente, sobre esse fenômeno. Então foi juntando essas informações que eu falei, caramba, eu preciso falar disso também no contexto das pílulas filosóficas. Primeiro que nós vivemos a ideia do imperativo do sucesso. E o sucesso, qual o sucesso? O sucesso de ter bens materiais. Então esse é o sucesso. Esse processo do sucesso que implica o consumo, nós sabemos, por uma questão muito rápida, que não é possível haver um mundo para que tenhamos o padrão de consumo de um cidadão médio dos Estados Unidos ou europeu, sobretudo de uma certa Europa. A Europa tem as suas beiradas aí, que não é a Europa mais do centro. Não temos recursos, é uma questão bem lógica. Não dá para todo mundo ter um carro. Não temos minério de ferro para fazer isso. Todos os viventes da Terra. Então, essa ideia do sucesso, no âmbito da filosofia, ela já é um tema bem antigo. Essa ideia também de crítica cultural, ela se apresenta em Nietzsche. O Nietzsche, quando faz uma análise cultural da Grécia, que ele dava aula sobre isso, ele vê aí, digamos assim, alguns aspectos que, digamos assim, é possível
correlacionar com isso que eu pretendo fazer nesta pílula, essa ideia de uma crítica cultural. E, obviamente, a partir do Nietzsche, houveram pensadores que desenvolveram certos pensamentos, certas ideias, que se mostraram críticas à ideia de modernidade como nós vivemos. E não é propriamente, diretamente, a questão nietzschiana de questionar, por exemplo, o consumo, porque esse fenômeno, eu acho que no contexto dele, de 1870, 1880, até 90, quando ele estava bem de saúde, não era diretamente uma realidade dele. Mas nos anos 20 do século passado, Walter Benjamin analisa isso na Paris, como centro aí, como o berço de um impulso do consumo, como nós chamamos hoje de consumismo. E o sucesso está ligado a isso, né? A ideia de você ter que ter sucesso. Pois bem, saltando um pouco disso, tem uma longa tradição, tem um filósofo chamado Lipovetsky, que pensa muito sobre isso, sobre o prazer, a sociedade do prazer a qual nós vivemos, e ele obviamente defende a ideia do prazer, e até certo ponto faz sentido, do prazer, da felicidade. Nós estamos loucos por prazer e felicidade. Mas já o Walter Benjamin questiona que, na verdade, haveria muito mais pessoas fracassadas do que as pessoas que são exitosas. Que a história é contada pelos exitosos, mas nós temos todos os que fracassaram que não se veem nas histórias dos vencedores e dos exitosos. Que aqui eu estou falando em linhas gerais e que eu retomarei adiante nas pílulas, na sequência das pílulas, chegarei em Walter Benjamin, esse desencontro entre a narrativa do vencedor, do que teve sucesso, e a condição existencial daquele que não é esse, que tem esse tipo de sucesso, faz com que o indivíduo não consiga se ver nessas histórias contadas. E o indivíduo passa a ter uma vida, digamos que sem uma narrativa de si mesmo. Nós aprendemos a história do Napoleão, mas nós não sabemos os detalhes da história da liderança indígena da região onde eu nasci. Nós não aprendemos, por exemplo, na escola básica, que nascemos lá no leste de Minas, o decreto imperial de Dom Pedro II, decretando guerra formal, guerra justa, aos indígenas do leste de Minas. Nós vamos descobrir isso depois de adulto, fazendo faculdade, que nós vamos encontrar essas informações. Mas para aquela região de onde eu nasci, é muito importante nós sabermos o que foi a violência militar no leste de Minas, com os povos tradicionais que existiam ali. Nós não sabemos quem foi, por exemplo, Pocrane, né? Pocrane, essa liderança dos índios puris. Nós simplesmente não conhecemos. Porém, a história do Pocrane com a história de nós que nascemos no leste é mais importante do que a de Napoleão. Napoleão não é uma história que nós não precisamos saber, porque afinal de contas a própria monarquia portuguesa veio para o Brasil em função de Napoleão e das questões implicadas a Napoleão. Ok, nós precisamos saber uma parte de Napoleão, mas nós precisamos saber também essa história mais direta a nós. Entender que a história que mais me interessa do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, foram formadas naquele contexto e, digamos assim, do ponto de vista útil para a minha existência, esta história importaria muito mais. No entanto, ela é esquecida. Pois bem, então essa ideia do sucesso é que acaba determinando como é que a história é contada. É a história do vencedor que é contada. E isso faz com que a gente perca a capacidade de narrativa de nós mesmos. Não quero entrar aqui na ideia de disputas narrativas, isso é um outro assunto, mas eu não consigo fazer uma narrativa na qual eu seja parte, sujeito dela. Porque as histórias são contadas sempre por uma centralidade do vitorioso e todo o resto é que não entra nela.
Saltando dessa ideia para os dias de hoje, então nós temos, já desde os anos 90, aqui no Brasil, isso é um fenômeno mais antigo, sobretudo nos Estados Unidos, a ideia do vendedor. Já nos anos 90 eu tive contato, não foi com livros, porque já nessa época eu tinha um pé atrás a ideia do vendedor, do livro que ensinava você a vender. E dentre essas turmas existe aqui no Brasil um grande papa desta ideia de vendas. Não vou mencionar o nome dele aqui, mas eu lembro que certa vez eu ria até de ter visto aí um vídeo em 95 desta figura que publicava muitos livros, que dizia: olha, mira na estrela, porque se você na lua, perdão, porque se você errar a lua, você ainda vai estar no meio das estrelas. Eu ri bastante dessa ideia e ela fixou na minha cabeça até hoje. E essa pessoa tinha todo um expediente que hoje nós vemos inteiramente no Facebook, no YouTube e nos outros streamers de vídeos aí, TikTok, etc. Então essa ideia do sucesso está muito ligada, então, essa figura do vendedor. O sucesso é ter sucesso em vendas, portanto ter dinheiro. Este tema do sucesso, que eu brinco aqui chamando com a chamada de fracasso, ele acaba se materializando hoje, este ano, 2022, no novo ensino médio das escolas estatais, ou no modelo de novo ensino médio. Isso, de certa maneira, já vinha sendo praticado dentro das escolas privadas, com outros nomes, mas a ideia do projeto de vida. Essa disciplina que está sendo implantada no ensino médio desde 2019, aí 20, agora 22, está chegando no momento que todas as redes terão que adaptar todo o seu ensino médio, que é aqui no Brasil, com a idade entre 15 a 17, 18 anos. Os jovens que estão nessa etapa de formação. Todos eles precisam agora ter essa nova base curricular. A estrutura, os nomes das disciplinas foram todos rearrumados. A crítica que eu tenho a isso é que a reforma do ensino no Brasil sempre serviu para manter, digamos assim, o Brasil como sendo um país extremamente desigual. E aí, nessa jogada, nós temos, então, a disciplina Projeto de Vida e outros nomes parecidos, mas a ideia do sucesso como sendo algo que você precisa planejar. Neste aspecto geral da disciplina, que você tem que ser um empreendedor, que você tem que planejar a sua vida e que ter um projeto de vida é o que resolve o problema, nós temos uma correlação com os vídeos de vendas e que o jovem aqui, Pedro, faz muito bem profissionalmente a análise, digamos assim, desses gurus, dessa gurologia que prolifera pela internet. E a relação é que, entre esses gurus e o projeto de vida, que isso é uma mentalidade dos dominantes, sobretudo aqui do Brasil. O Pedro faz esse vídeo em referência a um vídeo em inglês, e eu acredito que nos Estados Unidos, ele cita inclusive o link do canal dele, desse vídeo que ele faz como referência, ele faz a estrutura que eu fiz aqui, a leitura, que é a característica desses vídeos, desses gurus, aqueles 4 tópicos que ele fala, mas se a gente pegar o interior desses conteúdos que ele está fazendo a reflexão, nós podemos encontrar exatamente essa mesma característica na disciplina Projeto de Vida. Jogar em cima da pessoa a responsabilidade pelo contexto dela. São processos que estão baseados numa ideia comportamental, no caso das vendas, da turma de YouTube. Portanto, você explorar condições do psiquismo humano numa perspectiva não racional que o leva, obviamente, a ter comportamentos que você está manipulando. Recentemente, um comentador marxista, eu creio que Sérgio Machado, eu só vou achar ele aqui, faz um comentário
Ele faz um comentário aqui, muito bem. Só vou achar o nome dele aqui. O canal dele chama Orientação Marxista, eu também vou deixar aqui no coisa, na descrição. Ele é uma pessoa um estudioso da obra de Marx, e já inclusive tive acesso a vários artigos dele para estudos, e Gustavo Lopes Machado. Ele tem um longo artigo, no próprio canal dele também ele cita, mas ele faz essa análise também em relação à figura do Olavo de Carvalho. Que o Olavo, para se manter, digamos assim, como professor e manter pessoas engajadas em torno dos seus cursos, da venda dos seus livros, ele acabou, a partir de um contato lá dos anos 80, 70, com metodologias, digamos assim, de grupos de estudos ligados a outras tradições, etc., ele acabou absorvendo daí metodologias específicas, que caminham um pouco na ideia do comportamental. Então tem que responder a algumas coisas que, digamos assim, quando a gente está ligado a uma estrutura institucional, nós não precisamos resolver, e quando você está, digamos assim, como livre vendedor da sua intelectualidade, você precisaria recorrer, porque você tem outras demandas, né? Então você precisa estar na mente das pessoas, porque você precisa de um público enorme para produzir um fluxo que te sustenta, digamos assim, mensalmente, com vendas de livros e cursos e etc. É claro que não é o único caminho para você resolver isso, porém foi adotado este caminho. E, de certa maneira, a relação, então, dos métodos de Olavo, há uma referência, há uma relação, uma correlação com isso que a gente está analisando aqui, com a metodologia do guru. Os vídeos de vendas, portanto, têm essa característica. E que, de certa maneira, não vejo ainda como diferente a própria concepção da disciplina Projeto de Vida e as próprias concepções que, de certa maneira, habitam a cabeça das elites, que, de certa maneira, garantiram que esse novo ensino médio, obviamente, mantenha as estruturas segundo os interesses delas, nós não sejamos ingênuos. A elaboração da BNCC é um documento formal que é fruto de um debate que, na sua finalização, foi totalmente atropelado e foi, obviamente, imposto uma série de coisas aí, inclusive conteúdos que viraram áreas específicas, surgiram na última versão, né, sem propriamente uma discussão anterior. Enfim, então, em geral, os sistemas educacionais estatais e formais refletem a posição, obviamente, das estruturas dominantes. Então isso não é novidade. E então essa disciplina Projeto de Vida, não só ela, mas os novos nomes, que, por exemplo, tem uma obsessão por tecnologia. Tudo tem que levar o nome tecnologia. É um discurso que tem semelhança, e obviamente precisaria ser analisado a fundo essa semelhança, para ver quais são os pontos efetivos de contato, com as questões da tecnologia, que a turma ligada à venda no YouTube está muito antenada. Parece que não se produz mais um litro de leite. O que importa na existência são aplicativos, sites de vendas, Bitcoin, todos querendo vender essa ideia. Para ir encaminhar para a finalização, então, eu vejo que há essa semelhança cultural, diz que está aparecendo como sucesso, como o que é a obtenção do sucesso, e a ideia da disciplina do projeto de vida. A crítica mais assim ácida que eu já ouvi recentemente sobre a disciplina projeto de vida, eu começo pelo resumo e depois explico um pouco. A brincadeira é uma disciplina que ensina como ter sucesso na vida, feita por um professor que não teve sucesso na vida, porque virou professor, e virou professor de uma disciplina que, dentro da própria ecologia da escola, ele, digamos assim, perdeu aulas. E aí, como
né, sem lugar, ele acabou indo para essa disciplina que precisava acomodar ele, que estava sem referência. É, obviamente, uma brincadeira simplista que eu creio que não justifica. Mas, considerando que na reformulação dos currículos, nós temos, por exemplo, o absurdo nas escolas estatais de São Paulo, nas quais, aliás, a expressão escola estatal e escola pública, é importante a gente compreender que o conceito adequado não é escola pública, é escola estatal. Pública é se o público que aflui, que vai para a escola, fossem protagonistas da escola e o público determinasse toda a escola. Ela seria pública. Agora, se ela é planificada centralmente e imposta sobre a comunidade, com o discurso de que não, lá no passado a comunidade foi chamada a participar da elaboração da BNCC, do currículo e etc. Isso é uma lorota. Na prática, a imposição centralizada sobre o que se estuda nas escolas. Então ela é estatal, ela não é pública. A natureza dela é o Estado que manda. A Escola Estatal de São Paulo chegou num projeto fabuloso para melhorar a carreira dos professores, que consiste em um professor que é concursado estável, ele pede para perder esse estatuto, transforma-se num trabalhador que vai ser submetido a uma avaliação que obviamente não vai ser feita por ele, vai ser feita pelo aquele que comanda de cima para baixo. A avaliação não depende só do professor, por exemplo, se o aluno tem um problema de morar onde não tem casa apropriada, esgoto, falta comida, isso impacta no resultado do professor, na avaliação do professor, porque o sucesso que espera do professor é que aquele aluno faça as provas e tire as melhores notas. E então, se esse professor for mal avaliado, ele pode ser mandado embora. Então a fórmula maravilhosa é esta. Pega um professor que foi concursado, que cria estabilidade, é um dos critérios para se manter uma certa qualidade, não é o único, precariza ele como estratégia de fazer. E noticia que esse professor vai ganhar um valor altíssimo, em torno de o dobro ou 2 vezes mais do que atualmente ele ganharia. E aí todo mundo acha, nossa, agora ser professor é uma coisa maravilhosa. Então você pega o professor, voltando à disciplina Projeto de Vida, você pega o professor que nessas novas configurações, que a palavra tecnologia tem que aparecer em tudo. Até eu creio que pode, assim, se você disser assim, religião e as tecnologias, isso cai muito bem, porque tem a palavra tecnologia. Tudo é tecnologia, tudo parece ser vídeos do YouTube, tudo se resolve com isso. E aí, então esse professor que nessa reconfiguração, os professores de ciências humanas, que é filosofia, sociologia, história, geografia, se não me engano, está aí junto, esses professores ficaram sem aulas. Porque agora vão ter essas outras disciplinas e esse professor então tem que sair dessa para dar projeto de vida. Ou outras disciplinas que surgem com outros nomes. Lembrando que no governo militar brasileiro, lá dos anos 70, 60, 70, início de 80, as disciplinas OSPB e Moral e Cívica, elas eram, digamos assim, uma espécie de catequese das ciências humanas. Era preciso domesticar as ciências humanas, tirar o aspecto crítico e produzir uma catequese delas. Isso, hoje em dia, está vindo de uma outra forma. Porque você retira o estatuto da história, da geografia, da filosofia e da sociologia e transforma ela em uma matéria útil. A matéria útil é projeto de vida. E aí você tem que, então, sendo esse que foi meio que posto para fora, portanto, é nesse sentido que a brincadeira foi feita, de que você está sendo excluído, ensinando para o aluno como ter sucesso. E aí, mais uma vez, não vai ser estranho ao pegar esses materiais e nós encontrarmos as fórmulas dos gurus do YouTube. A fórmula do sucesso. Enquanto isso, e eu finalizo o vídeo com essa última citação, eu vou deixar o link também deste gráfico que eu vou usar aqui,
é um gráfico feito pelo Datafolha, né? Uma empresa, como diriam os colegas marxistas, uma empresa burguesa, e eu também concordo com essa ideia. Eles fizeram um gráfico aqui de 2013 sobre a pirâmide social brasileira. Essa pirâmide piorou muito. Eu preciso ainda atualizar porque eu tenho utilizado com frequência este gráfico de 2013. De 2013 para cá, as condições materiais do Brasil, do brasileiro, estão piores, muito piores. Mas nós tínhamos em 2013, nesta referência, 66% dos brasileiros que tinham uma renda de R$ 2.034. Esse 66 é composto por 46 que tem uma renda de até R$ 1.356. Estou falando de renda familiar, não individual. E aí 20% desses 66, 20%, uma renda entre 1.356 a 2.034. Eu diria que o professor que vai ensinar na escola, o professor da escola pública de São Paulo, de Minas Gerais, etc., e a maioria dos outros estados, que vai ensinar o projeto de vida, pensando que a renda familiar, eles estão, na maioria, nos 20%. Mas se a gente pegar, temos aqui a parte mais baixa, 46%, subindo 20%, nós temos aí acima de 16%. 16% dos brasileiros têm uma renda entre 2.034 a 3.390. Podemos fazer a conta aqui, então, nós vamos chegar a 70% a 82% dos brasileiros estão em condições de pobreza. Porque uma renda de R$3.000 naquele período e hoje, que é o que mantém ainda, a renda não modificou, nós fizemos esse jogo aqui, desconsiderar aquele valor e trazer para os dias de hoje, e a gente precisa saber que a renda não melhorou, ela piorou. Nós temos, então, 82% da população brasileira em situação de pobreza. E a pergunta é, como, num país com esta realidade concreta, que depois de um impeachment, digamos assim, político, de uma presidente de esquerda, seguiu-se deteriorando as condições de trabalho, a condição da economia das pessoas, e a pandemia ainda piorou isto. O centro de São Paulo virou um lugar de acampamento de pessoas que não têm onde morar. Essas pessoas que têm uma renda e que não conseguem pagar um aluguel, uma moradia, e precisa comer. Então, entre pagar o aluguel e comer, elas vão morar na rua para comer. Nesse país, como é que fica a disciplina projeto de vida? E como é que fica esses indivíduos do YouTuber que estão mostrando resultados fantásticos e fabulosos? Como que fica e ficam essa turma? Onde é que eles conseguem efetivamente superar 86% da população brasileira pobre? Eles descrevem um padrão de vida brasileira que ficaria entre 4% e 5% dos brasileiros, para ser assim bem rápido, né? O topo da pirâmide é pessoas que ganham, obviamente, acima de R$13.000, abaixo entre 6.000 e 13.000. Eles estão descrevendo pessoas acima disso, que não chega a 5% dos brasileiros. Então, essa fantasia do sucesso, essa fantasia de que o sucesso depende de você, é a grande mentira da internet hoje em dia, que, digamos assim, ninguém aguenta mais isso. Isso causa uma série de implicações psíquicas, porque sempre que você acessa, sempre se fala desse sucesso. Esse sucesso agora vai para a escola formal, os pastores de televisão estão sempre falando desse sucesso. A possibilidade, então, desse discurso do sucesso não bater com a realidade,
é gigantesco. É gigantesco. 95% dos brasileiros não são pessoas de sucesso. São pessoas que, mesmo essa turma de cima, estão, obviamente, assustadas, né, empavoradas, porque facilmente se despenca dessa posição para a posição mais baixa. Não é uma economia que você consegue transitar livremente nela. Você está num posto, se você perder aquele posto, você tem que, assim, se virar nos 30, como diz uma gíria, para que você consiga se colocar naquele posto. Porque os postos bem remunerados são extremamente escassos. E esta é a brutalidade da cultura do sucesso. E que é possível ter sucesso. Eu diria que, portanto, o fracasso é a narrativa de muito mais brasileiros. De 90% a 95% dos brasileiros é a narrativa, é a experiência do fracasso. E ninguém quer falar dele. Muito obrigado, até um próximo vídeo.